Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja com você enquanto você ouve essas palavras que Deus deixou para nós. Muitas vezes nós encontramos na Bíblia os mandamentos de Deus e nós julgamos ser umas exigências muito grandes e de certa forma elas são mesmo, por causa da condição em que nós nos encontramos. Mas eu gostaria de falar hoje sobre a cura de alma, de espírito que Jesus traz para nós, as condições que ele apresenta e outras coisas semelhantes. Então, quando o povo de Israel estava no Egito, escravizado, Deus não deu para eles nenhuma lei, eles não estavam na possibilidade de obedecer às exigências de Deus. Eles não ofereciam nada que os capacitasse a poder cumprir o propósito de Deus para a vida deles. Então, Deus os tirou do Egito. Quais eram as condições? Deus não fez exigência. Falou, quem quiser vir, que venha. Até a Bíblia diz que uma multidão mista, misturada, estranha, ali veio com eles, né? Porque vieram outros povos misturados com o povo de Israel. Vários egípcios pagãos, por exemplo, vieram sem realmente acreditar no Deus verdadeiro, sem saber direito o que ia acontecer lá no deserto. Algumas pessoas, até imagino jovens, né? Vamos nessa aí, uma aventura, vamos ver no que dá, vamos sair aí e ver no que dá. Bom, foram para o deserto. Agora, entre o Egito e Canaã estava então o deserto. Deus deu a lei, os 10 mandamentos, entre outras muitas leis, lá no deserto. Deus deu leis de saúde, de higiene, leis cívicas, deu tudo lá no deserto. Então, aqueles que se adaptassem a essas leis poderiam finalmente entrar em Canaã. Aqueles que não quisessem ser transformados não poderiam entrar em Canaã. Então veja, quando nós estamos em pecado, Deus não faz exigência nenhuma no aspecto de obediência. Quem faz são os religiosos. Por que eu estou falando isso? O que eu quero dizer é o seguinte: se você pega uma pessoa que está em pecado e mostra para ela o alto padrão que Deus exige de cada ser humano, ela provavelmente vai se desanimar. Ela não vai conseguir sair da escravidão do pecado para servir a Deus em Canaã. Então, o que se apresenta a essa pessoa é a salvação gratuita de Cristo, esse êxodo que Cristo faz do pecado para ainda o deserto, e depois do deserto, aí sim, para Canaã. Há um processo. Você não pode pegar textos bíblicos, mandamentos de Deus, que se aplicam a uma pessoa que já está andando com Cristo, e aplicar para uma pessoa que não está andando com Cristo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar aqui no canal sobre o cristão não fumar. Um exemplo bem básico. Não fumar. Aí a pessoa fala, mas você não sabe o poder da nicotina, você não sabe a força de um vício. Então, essa pessoa, ela ainda não está preparada para largar o cigarro, porque ela não conheceu o poder infinito de Cristo, o poder muito mais superior do que um cigarro. Não é verdade? Seria até injusto comparar o poder de Cristo com o poder de um vício. Então, você que está em pecado, que confessa isso, que sabe disso, que está consciente disso, você não deve se desesperar. Cristo é a cura. Você não precisa arrumar a sua vida antes de ir a Cristo. Você tem que ir a Cristo do jeito que você estiver, sem medo, porque Ele é o médico dos médicos. Então, quando uma pessoa é levada ao hospital em estado grave, por exemplo, e chega lá o médico não vai falar, mas está em estado grave,
Aí eu não atendo, né? Volta quando tiver melhor, aí a gente vê o que dá para fazer, né? Não. Se um médico humano não rejeita nenhum caso, pelo menos teoricamente, ele não rejeita nenhum caso, ele tenta curar os enfermos que chegam até o hospital, imagine então Cristo. Cristo não exige cura antes do encontro com ele. Ele promove a cura. Ele é o princípio curativo. Jesus, ele mesmo é o princípio curativo. A conexão do pecador com Cristo traz cura. Ok? Então, não se pode exigir de uma pessoa que está no começo de sua caminhada com Cristo, não se pode exigir grandes coisas, porque ela ainda não conhece o poder de Deus. Ela não conhece o poder da fé. Ela não conhece o poder da oração. Se essa é a sua situação, você que está assistindo esse vídeo, Jesus está te dando só palavras de paz, de força, de esperança. Então, não se desespere. Você não precisa corrigir sua vida antes de ir a Cristo. Você vai a Cristo e Ele vai corrigir a sua vida. Essa comunhão com Cristo vai trazer cura para a sua vida. A desobediência a Deus é uma doença. E essa doença só pode ser curada com Cristo. Não adianta você exercitar a obediência achando que você consegue se livrar dessa doença sozinho, para depois, agora eu posso servir a Cristo. Não. Se você não for a Cristo, não receber o remédio que vem dele, você nunca vai ser curado da doença chamada desobediência. A desobediência nunca é saudável, nunca é prazerosa. Aparentemente sim, é prazerosa, mas o preço que ela traz é tão caro que aí a pessoa não tem prazer nenhum nas consequências da desobediência. Então, se una a Cristo, se achegue a Cristo. E se você disser só Cristo, mas e Buda, e os outros deuses, e os santos, não. A palavra diz assim, olhai para mim e sereis salvos, né? Dá uma lida lá em Isaías, capítulo 45, né? Verso 20, por ali, tem alguns textos fortes, diz assim, olhai para mim, não há Salvador, não há Salvador além de mim. Ele mesmo falou, isso não saiu da minha cabeça. Jesus fala, não há Salvador além de mim. O apóstolo Pedro, pregador da salvação de Cristo, disse em Atos 4, verso 12, não há outro nome no qual sejamos salvos. É só o nome de Jesus. Então, agora eu te convido a deixar o seu like em nosso vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Colabore com o nosso canal. Ore por nós também. Compartilhe o máximo que você puder esse vídeo, porque o nosso canal precisa crescer. Estamos contando com a colaboração de vocês. E o melhor de tudo, se entregue a Cristo. Receba a cura que Jesus oferece de graça. Amém.